Olá, muito obrigada pela sua audiência. O Mais Saudável que está começando, com muitas informações para você levar uma vida mais leve, com mais disposição e saúde. No programa de hoje tem receita de chefe especialmente criada para o nosso programa. Isso e muito mais. E a gente começa o programa mergulhados no mundo dos sonhos. Semana passada falamos sobre a relação entre a arte e o sonho. E hoje vamos saber mais sobre a influência do nosso dia a dia nas histórias que a mente cria enquanto dormimos. Vamos saber também qual a explicação para os pesadelos frequentes. A ciência explica essa e outras dúvidas sobre o assunto. Se nós olharmos a história, os sonhos aparecem nos primeiros textos da humanidade, já na Suméria, e eles percorrem toda a antiguidade e toda a Idade Média como geradores de fatos sociais, decisões do Estado, decisões de exércitos. Um sonho que certamente mudou a história do planeta foi um sonho que o imperador Constantino teve, em que Jesus Cristo aparecia para ele e orientava que ele utilizasse os símbolos cristãos na roupa do seu exército, que então era pagão. Então ele faz uma conversão do exército romano e vence uma batalha importante, se torna imperador. E de certa maneira isso mudou a história do planeta, porque o cristianismo é uma das principais religiões do mundo. Eu não estou dizendo que nós devêssemos seguir o que os sonhos dizem à risca, até porque desde a antiguidade nós sabemos que os sonhos podem ser muito enganadores. Mas nós temos que entender que os sonhos funcionam como uma antena. Eles captam o que está acontecendo, eles descrevem o que está acontecendo, sobretudo quando a gente presta atenção neles. Um livro que é muito importante se chama Queda do Céu, de um pensador indígena que é o Davi Copenau. Ele diz assim, que por mais que os brancos sonhem muito, eles sonham só com o que eles conhecem. Essa é uma diferença que é muito central entre os nossos sonhos e os sonhos Yanomami, enfim, indígenas, a gente pode dizer também de uma forma geral, porque a gente não vai longe. O sonho que meu é a mesma coisa assim, como um médico do lugar. Eu não sonho assim, o verdadeiro meu a gente sonha com isso espiritual, como uma guia, né? Ele explica o que a gente deve de fazer, né? Pesadelo, quando acontece, por isso que nós não... às vezes a gente tem medo de jantar, por exemplo. A gente almoça bem. E à tarde a gente dá uma ciscadinha, né? Mas jantar não. Por quê? Traz o corpo tenta trabalhar para poder digerir. Eu sonhei assim que estava pegando fogo e que só não estava pegando fogo onde eu estava, né? Que ficou esse círculo assim. No sonho só não pegava fogo ali, então eu estava no meio do fogo, mas aquele pedaço da terra não estava pegando fogo. Mas isso talvez é um sinal, né? O sinal do tempo. Né? O sonho para nós são atos de ciência, de estudar o sonho. Há muito um pensamento de que a filosofia veio de fora e que o que nós fazemos é só mito, um pensamento inferior. E aí quando estudei, eu falava muito disso, né, da importância de valorizar o pensamento indígena, da forma diferente, que há uma outra forma de transmissão de conhecimento, até a forma de interpretar o sonho, né, tem muitos cientistas, psicanalistas que interpretam o sonho de uma forma, mas as culturas indígenas, todas elas têm formas e códigos de leitura para interpretar e viver o sonho da sua forma. Pessoas que passam fome, pessoas que sofrem de violência, essas pessoas costumam ter uma vida onírica muito difícil, até porque o próprio sono não é seguro. E isso transparece no conteúdo dos sonhos. Os pesadelos repetitivos, aqueles pesadelos que recorrem, que acontecem múltiplas vezes na vida de uma pessoa, muitas vezes eles são um sintoma
da síndrome do estresse pós-traumático, ou seja, um sintoma de algum evento extremamente violento que deixou uma marca muito profunda no sonhador ou na sonhadora. É importante as pessoas entenderem que o sonho é um poder natural que nós temos, que nós devemos utilizá-lo, transformar eles em assunto, conversar com nossa mãe, com nosso pai, com nosso filho, com nosso irmão e dizer, olha, hoje eu sonhei, o que será que esse sonho quer dizer? Esse esforço, esse interesse em interpretar os sonhos aumenta a nossa introspecção e isso permite que nós nos livremos de uma série de sofrimentos, de dores, torna a nossa vida mais profunda e mais saudável. Quantas vezes a gente levanta correndo da cama e nem lembra se sonhou, não é mesmo? Então, tá na hora de prestar mais atenção no que rola pela cabeça durante a noite. E agora, no quadro Espaço Saúde, vamos falar sobre uma das alternativas para a perda de peso e controle de doenças, a cirurgia metabólica. Nós sabemos que a obesidade é um problema de saúde pública e preocupa os especialistas. Mais de 20% dos brasileiros estão obesos e a cirurgia tem sido uma alternativa para a perda de peso e o tratamento de doenças como diabetes. E esse é o assunto do nosso quadro Espaço Saúde. Quando é a hora de fazer o procedimento cirúrgico? O médico cirurgião Renato Souza, coordenador do Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e de Cirurgia Metabólica do Hospital Divina Providência, que é referência aqui na região sul, fala sobre esse assunto. Olá, doutor Renato, prazer tê-lo aqui novamente no programa. É uma honra esse convite, eu agradeço antecipadamente. Muito obrigada. Vamos começar explicando exatamente qual é a diferença entre a cirurgia metabólica e bariátrica. Pois então, conforme você falou, a obesidade hoje é um problema de saúde pública. No Brasil, 20% da população brasileira apresenta algum grau de obesidade. E quando nós falamos em questões metabólicas, isso tem uma relação direta com o excesso de peso. Existem alguns enquadramentos, como a graduação pelo índice de massa corporal, que é uma equação na qual se divide o peso pelo quadrado da altura, onde aqueles que têm obesidade apresentam um IMC acima de 30 e aqueles que apresentam obesidade clinicamente severa, o IMC acima de 40. Quando a gente fala na questão metabólica, isso diretamente está relacionado com o diabetes. A cirurgia metabólica está muito direcionada ao tratamento do diabetes. No entanto, quando nós falamos em síndrome metabólica, ela se compõe de questões que estão diretamente relacionadas também com a obesidade, não apenas o diabetes, mas também a hipertensão e a dislipidemia, que é a representação do aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos. E a diferenciação entre uma e outra se refere ao fato de que a cirurgia bariátrica está diretamente direcionada à perda do peso, enquanto a cirurgia metabólica tem uma direção em relação à resolução ou melhora da diabetes e igualmente das questões relacionadas à hipertensão e dislipidemia. E as técnicas usadas tanto para metabólica e bariátrica são as mesmas? Quais são as técnicas cirúrgicas mais usadas? Hoje no Brasil existem 4 técnicas que estão autorizadas junto ao Conselho Federal de Medicina, corroboradas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quais sejam o bypass gástrico, o sleeve gástrico, o switch duodenal e a banda gástrica. Mas nós podemos nos fixar em 2, o bypass gástrico e o sleeve gástrico. Bypass é a redução do estômago com derivação intestinal. Popularmente podemos dizer que o bypass é o que mexe no intestino, enquanto o sleeve gástrico, sleeve em inglês significa manga, é a redução do estômago sem mexer no intestino. Ambas podem ser utilizadas como cirurgia bariátrica e metabólica. O sleeve, apesar de hoje ser a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos e no mundo em geral, diferentemente aqui do Brasil, onde a cirurgia mais realizada ainda continua sendo o bypass,
nós temos que diferenciar que, no que se refere ao aspecto metabólico, os estudos demonstram que o bypass tem um resultado melhor. Então, seria uma cirurgia melhor do ponto de vista metabólico em relação ao sleeve. No entanto, o sleeve hoje é a cirurgia mais efetuada, muito provavelmente porque o sleeve hoje tem um percentual de complicações menor do que o bypass. E quem é candidato à cirurgia necessariamente vai passar por uma avaliação clínica pré-operatória, que envolve, além de exames laboratoriais, ecografia e endoscopia, também avaliação com a equipe, que envolve clínico, cardiologista, nutricionista, psicóloga, psiquiatra, endocrinologista. Tudo isso é necessário para que o paciente, então, chegue até a cirurgia, sempre tendo em mente que tem que entender o que vai fazer e tem que se comprometer realmente a seguir aquilo que é orientado. Somente a cirurgia não vai resolver o problema, ela é o início para se resolver o problema, não é mesmo? Sem dúvida. A cirurgia, na verdade, ela tem que ser entendida como uma intermediadora de modificação de hábitos alimentares e comportamentais. Ou seja, não basta apenas uma boa cirurgia. O paciente tem que realmente cumprir aquilo que é orientado pela nutricionista. Do ponto de vista emocional, é fundamental que ele faça um acompanhamento para que ele modifique, muitas vezes, hábitos comportamentais que são inadequados antes da cirurgia. Tem que se combater o sedentarismo, o paciente tem que se envolver na atividade física. Tudo essa é parte integrante de um bom tratamento para que, a fim de que ele obtenha o melhor resultado possível e que não tenha, a longo prazo, as questões relacionadas ao reganho de peso. Muitíssimo obrigada, doutor Renato, pela sua participação aqui conosco no programa. Eu que agradeço, Laura, pelo convite, pela participação neste programa, que sempre é extremamente esclarecedor para a população em geral sobre aspectos relacionados à saúde. Nesse período em que nós estamos passando, é importante que as pessoas entendam o quanto é importante a manutenção do seu peso mais próximo do ideal. A obesidade teve uma relação direta com muitas das complicações decorrentes da Covid-19. Então, nós da equipe sempre colocamos aos nossos pacientes e à população em geral que mantenham o seu acompanhamento, procurem adotar uma alimentação mais próxima do ideal e, dentro das possibilidades, mantenham algum tipo de atividade física. Muito obrigado, Laura. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigada. E agora, então, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, conversar com o chefe de cozinha Moisés Bastos para ver como está a sua recuperação após a cirurgia bariátrica. Já voltamos. Estamos de volta e agora vamos conversar com o chefe de cozinha Moisés Basso, que esteve aqui no programa no início do ano. Ele pesava 142 quilos e no dia 19 de janeiro fez a cirurgia bariátrica com o médico cirurgião Renato Souza, que esteve conosco no começo do programa. Vamos então falar com o Moisés. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Laura, tudo bem aos ouvintes aí do teu programa. Que bom estar aqui de volta. Conta pra gente como é que você está nesse período pós-cirurgia. Então, estou melhor do que eu imaginava, né? Então, como eu lido, né, a minha profissão é a parte de trabalhar com alimentos e antes da cirurgia eu fiquei, né, pensando assim, poxa, como vai ser eu fazer as degustações nas aulas e trabalhar, né, com alimentos, sendo que eu vou estar limitado um pouco que eu ouvia sobre o início de um pós-bariátrico ali, do que iria acontecer, né? São quase 50 dias já de cirurgia e nesse momento, o que mudou na tua vida? Então, alimentação, estou me cuidando porque o pós-bariátrico ele tem toda uma dieta ali a ser seguida, então tem a primeira parte, a segunda, a terceira e eu estou na quarta, já no período em que estou na dieta branda, então
mudou a forma de eu me alimentar, as quantidades principalmente, né? E isso é difícil? Não. Eu imaginava antes que sim, mas agora eu já faço tudo em potinhos, já deixo tudo pronto, a porção, se é da dieta branda agora, que é uma porção de arroz, uma porção de proteína, um pouco de legumes cozidos, então tudo isso faço a porção que a nutricionista me indicou, né? Então eu pego um dia e preparo toda a semana e já deixo tudo ou congelado ou na geladeira. São mudanças de hábitos. São Exatamente. mudanças de hábitos e isso é importante, um apoio emocional, psicológico. Isso tem sido feito? Sim, tô sempre acompanhado pela equipe aí do Dr. Renato para realmente ter esse apoio aí e não correr nada errado, né? Porque, como eu digo assim, fome eu não tenho, né? Mas vontade de comer a gente tem. Mas a gente tem que ter o controle, né, emocional ali de a gente controlar, porque a gente às vezes tem vícios também, né? De a gente se servir numa quantidade um pouco maior que a nutricionista tá orientando. Moisés, é uma virada de chave na cabeça. Tu falaste, fome eu não tenho, mas vontade eu tenho. E a maioria das pessoas, muitas vezes, né, vão engordando aos poucos, e não porque elas sentem fome, porque elas sentem vontade, muita ansiedade, principalmente agora, durante todo esse ano com a pandemia, as pessoas começaram a assaltar mais a geladeira, muito motivadas pela ansiedade, não pela fome. E é isso que é o controle maior, muitas vezes. Nesse sentido, tu tens trabalhado para que o teu novo estilo, porque é um novo estilo de vida agora. Exato. Então, como você disse, aí, a gente está em casa e estamos cômodos, né? Porque a geladeira está ali, os alimentos estão ali livre, né, para a gente escolher. E, ao mesmo tempo, eu também escolhi o que está na geladeira realmente seja o que eu realmente vou me servir e vou comer, né? Antes eu comia quando dava tempo, né? Isso é um erro também. Hoje eu tenho horários para eu fazer essa refeição. Então, eu tenho que deixar tudo isso pronto, porque senão a gente fica naquela, não está pronto ali, vou assaltar, vou comer qualquer coisa. Não, eu tenho que deixar já servido a porção que eu vou comer, o que é para comer naquela parte do dia, para eu não errar e não pecar, porque eu sei de experiências também, sei de pessoas que fizeram a cirurgia e que retornaram para os seus pesos antigos, né? Isso eu não quero que aconteça, porque foi uma decisão difícil, né, a ser tomada. Eu estou mudando a minha concepção de alimentação, então falei para os meus alunos também que eu estou iniciando as aulas agora. Falei para eles que eu não vou degustar a todo momento os pratos que eles fizerem, eu vou provar, talvez eu vou ter que tirar, né, e vou jogar fora, mas que eles não levassem a mal isso. Então isso também eu adaptei no meu dia a dia, porque eu sou professor e às vezes os alunos gostam que a gente prove a comida deles, né? Então agora também eu vou ter que me cuidar com isso. Sim, porque afinal de contas, fazer uma cirurgia é um procedimento complexo, é um procedimento com riscos, não vai colocar isso fora. E eu, então, desejo que tu perdeste já 17 quilos, vais perder mais quantos quilos? Qual é a meta? Eu tenho que chegar nos 2 dígitos, os 2 dígitos. Eu quero chegar nos 95 e depois disso, o que for a gente perdendo já é lucro. Já estou no luxo. Ah, maravilha. Já é lucro. Tu preparaste uma receita agora que vai nos mostrar especial para o programa. Qual é a receita? Então, criei especialmente mesmo, é uma cebola recheada com congro. O peixe vocês podem mudar, né? Ali, no caso, vocês podem ter outro peixe para rechear o congro. E fiz uma apresentação bem bacana dentro da dieta que eu estou agora, né? Então, para acompanhar também embaixo dessa cebola, a apresentação vocês vão ver agora aí. É um purê de moranga, então misturei batata, não coloquei muita gordura. Obrigada, um grande abraço, Moisés. Então, vamos saber quais os ingredientes para esta receita. 400 gramas de moranga cabotiá, 200 gramas de batata inglesa, 300 gramas de camarão fresco com cabeça, 600 gramas de filé de congrio, 1 colher de sopa de requeijão light, 4 cebolas médias roxas, cebolete,
alho, salsa e louro para temperar. Vamos ao preparo então dos ingredientes. A primeira coisa a gente fazer é a gente cortar a cebola, né? Para a gente fazer a abertura nela aqui, para a gente rechear ela. Nessa cebola aqui, só para vocês verem, eu tiro só uma basezinha, só para tirar esses cabelinhos dela aqui, e faço um corte mais ou menos aqui, para tentar uma abertura assim, tá? Tiro mais um pouco e, com a ajuda da faca, eu dou fazendo uma pequena incisão na primeira camada, tá? E vou fazendo isso mais um pouco, ok? Ela vai ficar meio cone, daí o que eu tenho que fazer? É cortar, pegar a faquinha, né? E nessa primeira camada aqui por dentro só. Feito isso, fiz toda a volta, agora eu vou lá embaixo, né? Cuidado para não se machucar aqui, não sair. E vou fazendo um corte assim, tá? Também fazendo a volta. Ó, logo ela já vai sair uma parte aqui. Já temos aqui uma cebola toda brocada, tá? Tirei aquela película. Mas falando para vocês, tá? E todas essas partes, esses miolos que saiu daqui, eu peguei aqui em casa, processei com um pouco de azeite de oliva, e eu tenho essa pasta aqui para eu usar durante uma semana aqui em casa, que vai ser para eu saborizar alguma coisa que eu queiro salgada dentro da minha casa, nos almoços, enfim, nos jantares que eu for fazer, tá? Então já deixei o meu forno aquecendo a 180, 200 graus, e aqui eu vou colocar a cebola, tá? As nossas cebolas aqui, deixar elas aqui, e vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, sal, se vocês quiserem vocês podem usar pimenta. Aí eu peguei um galinho de tomilho, vou colocar umas folhinhas aqui assim, quebradinhas aqui por dentro, para ela aromatizar ali o peixe. Agora é o filé de peixe, vou enrolar ele, né? Vou ver quanto ele cabe aqui dentro da cebola, e daí vocês vão vendo o encaixe aqui. Um pouquinho de azeite, sal, vou botar uma ceboletezinha aqui, vai pro forno agora, como eu disse para vocês, a 180, 200 graus, até a cebola amaciar e eu ver que o peixe também trocou de cor e ficou cozido. Isso vai levar mais ou menos uns 25 minutos. Então uma folha de alumínio, vou deixar abafadinho aqui, e 8 minutinhos depois eu tiro. Meu forno já está pré-aquecido, vou levar para o fogo. Então agora a gente vai colocar aqui a moranga junto com a batata para cozinhar e fazer o purê. Então meu caldo aqui está quente, vou colocar aqui a moranga cabotiá, né, junto com a batata para cozinhar. Posso botar agora um pouquinho já de sal aqui, sal marinho de preferência, um pouquinho só, depois eu acerto na hora do processado, só para ir abrindo sabor. Eu gosto de colocar aqui uma folhinha de louro, 2, e um dente de alho partido ao meio, com casca e tudo, para aromatizar aqui esse purê, tá? Depois até eu posso pegar a polpinha do alho e bater junto lá no processador. Então, vai junto aqui. Vou tampar, vai ferver uns 5 a 8 minutos aqui fervendo, mais ou menos vai ser o tempo de amaciar essa batata. Agora saltear rapidamente aqui os nossos camarões para a gente usar eles na decoração. O que eu faço? Como eu disse, aquela cebola que eu tenho processada com azeite, então nem preciso colocar azeite aqui, já tem aqui suficiente já na cebola. Vou colocar aqui um pouquinho, uma salteada aqui nessa cebola e coloco meus camarões, tá? Como disse, com casca, né? Vou colocar, eu lavei bem eles, vou colocar aqui os camarões, tá? Só para eles temperarem um pouquinho, mudarem de cor, né? E pegarem o sabor aqui da cebola. Vou botar um pouquinho de sal. Meus camarões estão prontos, trocaram de cor. Posso botar aqui uma salsinha picada, né? Só para dar mais um sabor ainda. Coentro, se vocês têm em casa. E aqui ele está pronto. Então aqui eu tenho papel alumínio. Vou tirar aqui para vocês verem. E ele solta um pouco de líquido, né, do cozimento ali, mas está quase pronto. O peixe está bem cozido, tá? É finalizar agora no forno só para dar uma
gratinadinha em cima aqui. Meu purê tá pronto, quer dizer, minha moranga, né? Tá pronto, o purê eu vou fazer agora. Vou tirar as folhinhas de louro, tá? Aqui, o dente de alho que eu parti, essa polpa do alho eu vou deixar, porque ela tá bem macia também, tá? E vou processar agora aqui no processador, tá? Então vou colocar aqui a nossa moranga com a batata e vou colocar a nossa colher de requeijão. Então a gente vai processar. Então meu purê aqui tá processado, né? Que eu disse para vocês, ó. Então agora eu vou pegar e tirar ele daqui, colocar na panela. Eu vou agora aquecer ele um pouquinho mais, botar um pouquinho de sal ali para ver se controlar ele no tempero aqui. E tá pronto pra gente fazer a nossa apresentação no prato. Vou botar 2 colheres aqui de purê. Vou colocar aqui a nossa cebola. Coloquei um pouquinho de azeite com cebolete picado, tá? Pra gente fazer uns pinguinhos aqui no prato. E aqui eu tenho uma preciosidade também. Eu tenho urucum, semente de urucum com azeite de oliva, tá? Ele ficou super vermelho. Então eu uso isso aqui também para decoração. Então para dar uma cor aqui no nosso prato. Feito isso, agora camarão. Vamos ver um camarão aqui que a gente consiga colocar. Flor comestível, eu tenho cravina aqui, que às vezes a gente encontra nas feiras ecológicas aí, quase sempre tem. Tá pronto o nosso prato aqui, nossa cebola, né, recheada com peixe, e aqui nosso purê de moranga. Receita bacana, né? Olha só, nosso prato, ó. Eu abri a cebola ali e tá bem cozidinho o nosso peixe ali, abri, né? Então o nosso recheio ali tá com peixe maravilhoso. Então, faço votos de um bom apetite aí, um bom prato a todos, que repliquem e marquem nós aí nas redes sociais, e até um próximo programa. Que maravilha! É receita de chefe perfeita para ocasiões especiais. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todo o conteúdo, é só acessar o canal da Band no YouTube. Também pode acompanhar no Instagram e no Facebook. E você pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!